Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa estação das células A Armadura de Deus. Hoje, capítulo 3, o cinto da verdade. Que alegria em saber que você está dando continuidade à sua célula, ao seu pequeno grupo, que seja um momento extremamente abençoador na sua vida, na sua família, nos amigos que o acompanham nessa trajetória. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema O Cinto da Verdade. Na semana passada nós também falamos sobre a parte 1 e ela vai ser dividida em 3 partes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero só relembrar o contexto histórico, quero relembrar também até mesmo o contexto teológico para a gente poder entender sobre esta carta. Bom, Efésios foi escrita por Paulo. Nesse momento que Paulo estava enviando essa carta para os Efésios, Paulo estava preso em Roma e esse momento foi um momento muito delicado na vida de Paulo, porque Paulo estava em Jerusalém, perseguido ali pelos judeus, foi preso, e quando ele percebeu que tinha ali uma certa armadilha para que ele fosse morto ali, ele decidiu e pediu para que ele pudesse ser julgado em Roma, né, por ser um cidadão romano. Foi aceito esse pedido dele, ele vai para Roma. Nesse processo de ir para Roma foi meio caótico também, porque ele já tinha sido preso, indo para Roma, sofreu um naufrágio, onde perderam todas as coisas, vai para a ilha de Malta, é picado por uma cobra, depois ele chega ali em Roma, mais uma vez sofre essa pressão e agora está preso. Mas uma coisa boa é que nesse momento de aflição, nesse momento de tribulação na vida de Paulo, Paulo frutifica como nunca. Paulo escreve nesse momento aqui a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. Então é legal a gente saber que em todo esse contexto é que Paulo entende que nós estamos em guerra. É legal, por isso eu quis trazer esse breve contexto histórico aqui, porque é diante desta ótica que Paulo entende, olha, não, nós estamos em guerra. E diante desse mesmo contexto que ele entende também e nos diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra sangue, mas é uma luta espiritual. Diante de toda essa tribulação que Paulo estava vivendo, ele entendeu que não era uma luta contra a gente, contra humanos. Por mais que Satanás pudesse estar agindo através das pessoas, através das consequências ali, né, que estavam acontecendo, né, dele ser preso, maltratado e assim por diante, mas ele entendeu que não, isso aqui não é, a minha luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas ela é uma luta espiritual. A partir disso eu tenho então essa perspectiva de por que Paulo traz essa visão de armadura de Deus que nós entendemos na semana passada e aprendemos que ela é uma analogia resumindo toda a carta aos Efésios, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, mas cada peça da armadura simboliza uma virtude que foi mencionada durante a carta. Então, obviamente que aqui é importante que nós nos debrucemos sobre essa carta e vamos ali estudando, deixando o Espírito Santo agir no nosso coração, porque todas as virtudes que ele vai mencionando nos primeiros capítulos, ele resume isso depois nessa ilustração da armadura de Deus. Portanto, como já foi dito, a armadura de Deus não é um ritual que eu faço todas as manhãs, mas a verdade é que são os benefícios e essas virtudes de Deus sobre o meu coração quando eu me cinjo de Cristo Jesus. Amém? Então, quando a gente tem esse tipo de perspectiva sobre esse contexto, é que a gente começa agora a entender sobre
cada uma dessas virtudes. E a virtude, então, que nós estamos falando aqui é sobre o cinto da verdade. Nós vimos na semana passada que qual é a verdade, então, que nós devemos nos cingir? A verdade que nós somos abençoados e a verdade que nós somos santificados. Isso foi da semana passada. Hoje, nós iremos ver mais duas verdades, que é a verdade que nós somos filhos e a verdade que nós somos redimidos, ok? Nesse mesmo contexto, Paulo, a carta aos Efésios é uma carta para a igreja, é uma carta que se resume em unidade. Então, é importante a gente entender que o inimigo vai atingir a igreja, a unidade, com mentiras. Ele vai atingir os filhos de Deus com mentiras. E é importante também a gente entender que não é uma coisa exclusiva e única, específica para uma pessoa em ocasião, mas o que o inimigo está tentando fazer é manchar essa unidade de Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, agora tem uma única humanidade chamada igreja. E isso é maravilhoso a gente entender que esse é o mistério que todas as vezes Paulo vai falar aqui nessa carta aos Efésios. O mistério é justamente isso: Cristo para os gentios, que somos nós, que façam com que nós sejamos filhos de Deus. Então, diante dessa primeira verdade aqui, nós somos filhos, ok? Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É importante então a gente entender que o inimigo vai nos atingir com uma mentira. E qual é essa mentira? De que nós somos órfãos, de que nós estamos abandonados, de que nós não temos essa filiação. E para a gente poder entender mais ou menos, a verdade é que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: todos são filhos de Deus, ou como está escrito no livro aqui, agora eu vou descansar porque eu também sou filho de Deus. E obviamente que se nós olharmos no ponto de vista de que somos criados por Ele, sim. Mas a verdade é que o pecado fez com que nós estivéssemos, a partir desse momento, sendo desligados da nossa vida espiritual com Deus, com o nosso Pai. Então nós fomos, o pecado, o salário do pecado é a morte, então nós morremos de verdade na nossa espiritualidade. Isso fez com que nós nos distanciássemos de Deus. E o que Jesus fez na cruz foi exatamente reconquistar esse processo. Fez com que a partir da obra dele gloriosa na cruz, eu pudesse ser redimido, como nós vamos falar aqui no próximo ponto. Mas é importante a gente entender que essa vai ser a maior mentira que o inimigo vai atacar na vida da igreja. Vocês são órfãos. E é engraçado porque o diabo, ele não tem problema que nós acreditamos em Deus. Isso não é um problema para o diabo, porque a verdade é que até mesmo o diabo acredita em Deus. Até mesmo ele crê em Deus. Mas é um problema para o diabo que nós vejamos Deus como Pai. E é engraçado quando a gente olha isso, lá em 1 João, ele vai dizer isso. Eu tenho aqui rapidamente para falar, dizendo em 1 João capítulo 2, versículo 22, diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, também o Pai. Também tem o Pai. Então, é importante a gente entender que o diabo não tem problema nós acreditarmos em Deus, mas em si, o problema e o ataque vai ser quando nós olharmos para Deus como nosso Pai. Se você olha
Na época de Abraão, por exemplo, Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Né? Na época, por exemplo, de Moisés, ele é o Yahvé, eu sou exatamente tudo aquilo que vocês precisam, eu sou a provisão, eu sou o maná, eu sou a água quando vocês precisam, eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou a provisão, eu sou a libertação, eu sou. E ele se revela isso para o seu povo. Mas, através de Jesus, Deus se revela como Pai. E isso é maravilhoso. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele não nos ensina começando a nossa oração, Deus Todo-Poderoso. E não tem nada de errado de você fazer isso. Mas o que Jesus está trazendo para nós é uma nova consciência. Olha, mais do que isso, Ele é o nosso Pai. Portanto, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Então é importante a gente entender que nós seremos atacados constantemente com essa mentira. Você é órfão. E por que Satanás ataca nisso? Porque quando você tira o pai, você tira a proteção. Quando você tira o pai, você tira a segurança, a provisão. É como se faltasse algo dentro de você que às vezes você até realmente não consegue medir, mas falta. E quando a gente tem essa perspectiva de que nós somos filhos, nós entramos nesse ambiente de dependência e a gente começa a desfrutar do fato de sermos filhos de Deus. Eu tenho um filho de 2 anos de idade, né, o Tito, 2 anos e 8 meses, e é engraçado porque ele mama mamadeira, né? E eu nunca vi ele preocupado se teria leite no dia seguinte ou daqui a 2 dias. Nunca teve um dia que eu ia fazer o meu filho dormir e ele falasse para mim, papai, calma aí, eu tô preocupado. Vai ter mamar para mim durante a madrugada? Muitas vezes não tinha, porque eu tinha esquecido, eu tinha que fazer ele dormir e sair na madrugada para comprar o leite, porque eu tinha esquecido de comprar durante o dia. Mas eu nunca vi ele preocupado com isso. Por quê? Porque enquanto tem o pai, tem a segurança. Enquanto tem o pai, tem a proteção. Enquanto tem o pai, tem a provisão. Agora, a partir do momento que você tira isso, aí sim a gente entra nesse modo desesperador. A gente entra nesse modo de que a gente precisa conquistar as coisas pela força do nosso braço. A gente não consegue descansar na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Então entra esse senso de independência no nosso coração. E por que essa mentira é importante para Satanás? Porque faz com que nós sejamos independentes. E a independência, ela gera o orgulho, ela gera a soberba. A independência, ela faz com que o meu coração ele seja cada vez menos rendido. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Olha, vocês precisam aprender a ser servos, humildes, se esvaziar. É exatamente o contrário dessa mentira que Satanás está tentando colocar na igreja, no corpo de Cristo. Está tentando manchar o corpo de Cristo. Então, quando eu tenho essa visão de que eu sou filho, de que isso foi algo que Jesus conquistou na cruz por mim, tudo muda. A maneira como eu me relaciono com o mundo muda. Por quê? Porque eu tenho um pai. E se não foi retirado o pai de mim, eu tenho provisão, segurança, eu tenho dependência, eu tenho libertação. Aquilo que Jesus conquistou, eu tenho acesso agora, como nós aprendemos na semana passada, não pelos meus méritos, mas porque eu estou em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, sobre Ele as bênçãos, vêm sobre mim também. Amém? Então, essa primeira realidade é que nós somos filhos. E essa é a verdade que nós devemos nos cingir todos os dias. Agora, a segunda verdade é a verdade que nós somos redimidos. Efésios 1, 7 e 8 diz assim: Nele temos a redenção, pelo sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Efésios 1, 7 e 8. Redenção, ser redimido,
é ser reconquistado, é ser atraído novamente, é pagar para que agora você pudesse ter uma libertação. Então, quando nós somos redimidos, nós estamos lutando contra essa mentira de que nós precisamos ainda fazer alguma coisa, de que nós ainda somos escravos tanto da nossa mentalidade quanto da realidade do pecado. Tanto que Paulo vai dizer isso: olha, agora vocês foram reconquistados. E se vocês foram reconquistados, ele começa a propor um novo jeito de se viver. Então, aquele que mentia agora vai abraçar a verdade. Aquele que antes era entregado à promiscuidade, agora vai orar, porque pelo Espírito Santo ele vai conseguir ter o autocontrole, pelo Espírito Santo ele vai conseguir ter a disciplina. Então aquele que era maldoso, agora consegue desfrutar da bondade de Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês foram redimidos, vocês foram reconquistados. E agora, inclusive, o ser filho é fruto da redenção de Cristo Jesus. Então, se nós somos redimidos, nós somos filhos, nós somos reconquistados, nós somos atraídos novamente por Ele. E é importante a gente entender também que essa redenção, nós somos redimidos através da ação de Cristo Jesus na cruz. E o livro retrata muito bem isso, porque é muito comum a gente achar que por nós estarmos no reino das trevas, Jesus tinha que pagar alguma coisa para Satanás para que nós pudéssemos ser libertos. E a verdade é que não é isso, porque a nossa dívida não era com Satanás, mas a nossa dívida era com Deus. Então, Jesus nos tira do império das trevas, mas justamente para pagar a nossa dívida com Deus. Tanto que Jesus, estando na cruz, ele está lá em meu lugar. Ele se fez pecado, ele se fez órfão, ele se fez rebelde, ele se fez tudo aquilo que eu era antes de ser redimido, para que agora eu pudesse ser comprado por ele. E isso é tão importante a gente entender, porque a partir disso a gente vive nessa realidade onde Satanás não tem mais o poder de nos oprimir. Por quê? Nós não estamos mais no reino dele. Então, quando a gente entende isso, que agora nós somos redimidos, tudo muda. A gente não acha mais, porque a gente às vezes entra nessa visão de achar que ele tem muito poder sobre a nossa vida, e a verdade é que ele não tem mais poder nenhum, porque Jesus, pelo direito legal, comprou-nos novamente, nos redimiu. Então isso é importante, porque Satanás não tem mais o poder de te oprimir, Satanás não tem mais o poder de controlar a sua vida. Por quê? Porque você é redimido. Agora, é óbvio que a gente está no mundo e a gente sofre a ação maligna que é feita através do mundo e tudo mais. Mas é importante a gente entender que agora que eu e você fomos redimidos, não precisa nascer nada de novo em nós. O que precisa acontecer nós precisamos amadurecer. O meu filho, quando nasceu, com 1 dia de vida, não faltava nada nele. Ele tinha ali 1 pé, 2 pés, né? 1 pé direito, 1 pé esquerdo, mão direita, mão esquerda e tudo. E a diferença dele do primeiro dia para hoje, com 2 anos, é que ele cresceu, é que ele se desenvolveu. Mas não faltava nada nele. E é importante a gente entender que quando Cristo nos redimiu e nós somos uma nova criatura, não nos falta nada. O que às vezes pode nos faltar é a gente se desenvolver. Pode faltar um amadurecimento da nossa parte espiritual com Deus, né? Então, é por isso que às vezes a gente ainda cai, a gente às vezes ainda erra, a gente às vezes peca, fala o que não gostaria de ter falado, pensa aquilo que a gente não gostaria de ter pensado. Muitas vezes isso vai acontecer, sim, mas ele não é uma coisa que falta em nós.
é algo que só precisa se desenvolver. Por isso que essa mentalidade de que eu já sou abençoado, sou santo, de que somos redimidos e somos filhos, essa mentalidade vai começando a moldar o desenvolvimento do nosso coração, da nossa espiritualidade. O mais lindo de tudo é que, só para a gente poder encerrar, é que em todos os momentos Jesus chamou Deus de Pai. Toda hora que você olhar na Bíblia, algum versículo do tipo, você vai ver sempre Jesus chamando Deus de Pai. Mas teve um momento na Bíblia, um único momento, que Jesus não chamou Deus de Pai. Esse momento era quando Jesus estava na cruz. Nessa hora, ele falou o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento ali, ele estava se fazendo pecado por nós, órfão por nós. E o mais lindo de tudo é saber que enquanto ele gritava Deus meu, isso é para que agora eu e você pudéssemos dizer Pai nosso, Pai nosso. Então isso é tão maravilhoso que o que Cristo conquistou por nós é algo que nós nunca poderíamos fazer, porque só Ele foi aquele que viveu sem pecado e morreu a minha morte, justamente para que eu agora pudesse dizer Pai Nosso. Eu fui comprado por Ele. Nós somos adotados, uma intenção linda do nosso Pai de nos escolher. Olha, você é adotado. Não tem uma expressão de amor maior do que sermos adotados, porque não existe uma criança que ela é adotada por engano. Às vezes você até tem crianças que são geradas por engano ou por algum descuido, mas a adoção não. A adoção ela é intencional e foi isso que Deus fez por nós, foi isso que Jesus conquistou na cruz por nós. Nós hoje podemos chamar Deus de Pai e nós somos redimidos. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, nós desfrutamos isso nesse dia. É um processo, todos os dias nós vamos nos cingir dessa verdade. Então, que Deus abençoe sua vida, a sua célula, o seu grupo pequeno, que seja um momento de discipulado, de compartilhar do coração, e que no nome de Jesus nós possamos nos cingir da verdade hoje que nós somos filhos e redimidos. Deus abençoe vocês.